entendendo como sendo parte do trabalho. Ele não é um trabalho simples a ser feito, né? Eu sempre entendi que, que, que ele é um resultado justamente do processo de valorização e da consolidação de uma estrutura para que esses produtos possam se tornar exportáveis, né? E cartão de visita aí da gastronomia brasileira, né? Então, Acho. para mim está um pouco abstrato ainda o que seria esse levantamento dos produtos com base no material que a gente recebeu. Eu não sei o quanto que está avançado já o projeto propriamente dito, né? O quanto a Samantha e o Raul conseguiram desenhar ele, se você já tem um primeiro rascunho para mostrar para a gente, ou Não. talvez se alguém já teria uma planilha orientadora, sabe, com parâmetros e informações, né? Se seria esse o caso, assim, sobre cada produto, quais são as perguntas que a gente quer responder sobre ele? Talvez ficasse mais fácil para a gente ir colocando, porque produtos tem muitos, né? Então, mas eu acho perfeita a sua colocação, é exatamente isso. Só que o que que acontece? Isso no meu ponto de vista, eu não sei se eu estou errada, tá? Isso para mim é uma ação dentro do projeto e ele está dentro da ação que a Apex chama de ação estruturante. A gente não tem nada disso que você falou e a gente vai ter que ter isso, mas eles têm que estar dentro do projeto. E aí ele nasce como uma ação estruturante do projeto, que eu acho que é fundamental para que a gente consiga evoluir no projeto. E aí é onde a gente está meio até, e você tem bastante experiência, você já escreveu o projeto para a Apex, não escreveu? Não, Hum, Apex não, não. só o fruto, né? Mas é um evento, é uma característica bem diferente. Tá. Porque a nossa dúvida é justamente isso, porque quando a gente coloca para a Apex, eles são muito claros na colocação, e a gente, quando foi falar com a Luciana, fica uma coisa meio leviana até de decidir quais são os produtos sem ter todo o histórico. Mas eles não estão preocupados com o histórico. Então, nesse momento, eu acho que a decisão de escolha de produto ela vai ter que ser pautada em cima. Por isso que eu tô querendo puxar para algum fio de racionalidade na escolha. E aí, por isso que eu falei desses dois, porque a gente não vai ter é, é, dinheiro, né, para fazer isso sem escrever o projeto. Então fica naquela história, o que que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Como que a gente faz um projeto se a gente não tem toda a expertise? E a gente colocou isso para a Luciana. Para mim, quem escreve, né, quem define quais são as ações de cada produto, ninguém melhor do que as próprias empresas, porque elas conhecem o produto e conhecem o mercado que elas querem estar. Então, a gente escrever uma coisa sem estar com essas Alinhar. empresas fica meio nonsense. Que em termos de estratégia, se eu fosse pensar, tentando fazer um exercício de organização, acho que a gente poderia pensar em três escalas, né? A gente tem a escala dos produtos que eles já têm um mercado consolidado e que Sim. eles já estão e que a gente poderia aprofundar o quanto isso pode ser representativo da cultura brasileira, porque Travou, o né? potencial. Foi. Travou. Voltou? Voltou? Não, Voltou, volta. voltou. Volta, agora voltou. Tá. Não, então, uma primeira escala de produtos que ele já tem uma cadeia estruturada e que a gente poderia aproveitar eles melhor como um cartão de visita para o Brasil. É o caso do açaí, Açaí. da castanha do Pará, por exemplo. Essa é uma camada, vamos dizer assim, seria o caminho mais curto, tá? A gente tem produtos intermediários, são produtos que já estão relativamente bem. Acho que travou de novo. De novo, É, tentando.
alinhavar o que o Jerônimo está falando, que ele vai falar são tem 4 produtos básicos, que são castanha, açaí, o pescado, que seria o pirarucu, e provavelmente e o turismo, que são as bases, turismo de base comunitária, que são produtos que sustentam a Amazônia como um todo. Depois ele vai, eu estou falando, Jerônimo, aí teria produtos intermediários, são produtos que têm essa potencialidade, que são meles, por exemplo, é possível. São produtos que que já existe um mercado, já existe produtores que a gente conhece, são ativos florestais, são óleos, são pessoas, coisas que já existem, que não estão preparados ainda para exportação, mas que eventualmente poderiam, que saem de florestas em pé. E depois tem outras coisas que são muito pequenas ainda. É nessa linha que você está pensando, né, Jerônimo? Só voltando, agora que você voltou. Não, é nessa linha e pensar, enfim, qual que é. Essa lista ela pode ter 10 ou 200 200, produtos. Por isso que eu exatamente, te digo exatamente. que é difícil partir. É uma pergunta complexa que você fez para a gente, Mariana. Era um pouco isso que eu queria contextualizar. Porque pode ser de 10 a 200 e tudo depende um pouco do quanto a gente tem capacidade de investir na base, dentro da expectativa, para ver se a gente trata de produtos que ainda são super desconhecidos ou se a gente vai fazer desses grandes ou Eu intermediários, queria, né? eu talvez tenha uma ideia, talvez só brainstorm completo aqui, mas eu sempre partiria dos 4 grandes, que são aqueles que você consegue estruturar grandes cadeias, ou são cadeias já comercializadas que você tem lá fora. É o açaí, a castanha, esse- o, o pirarucu. Eu não sei se turismo Eu não sei se turismo vocês querem encaixar dentro dessa possibilidade como venda, eu encaixaria turismo de base comunitária, eu acho que isso faz todo sentido. E é fortíssimo, né? E aí você entra com hoteleiros, entra com outras redes, com outras questões. Utilizaria um produto master de todos, que a gente já sabe qual que é a mandioca, tá? E que é totalmente necessário para as comunidades amazônicas também. E é um produto que nasceu na Amazônia, vive na Amazônia, e ele representa muito do nosso projeto, né? Leva o Brasil para fora com autoridade, é aquilo que a gente está defendendo desde o início. E aí alguns produtos que são na mandioca você vai ter o tucupi, na mandioca você vai ter a farinha, na mandioca você vai ter um monte de produtos que emergem da mandioca. Então, acho que a mandioca, ela por si só, seria um grande produto. E depois tem outros produtos alternativos mesmo, que eu acho que a gente tem que olhar aí com cuidado, um pouco mais de cuidado, e que são produtos que já têm exportação. Eu falo isso, a gente tem a experiência do próprio Slow Food, é pequeno, mas o Guaraná de Maués, quer dizer, então, do Sateré Maués. Isso são produtos, são nichados, mas que já têm um histórico de exportação e de conhecimento lá fora, do qual isso pode ser utilizado para outros produtos, podem ser replicados como experiência para outras bases. Então, eu falaria dos primeiros 4 grandes, sendo esses 4: açaí, castanha e pescado de manejo sustentável e o turismo. Falaria depois da mandioca, como mandioca e seus subprodutos, como toda uma com toda essa falar sobre gastronomia brasileira, levar a mandioca como nossa propriedade, de uma certa forma, como Brasil para fora, e os seus subprodutos todos, né, que tem toda essa base gastronômica, e escolheria alguns produtos da base, que são meles, que são gastronomicamente válidos, que têm potencial de sociobiodiversidade, manter o produto em pé, manter os óleos, tem um monte de outros que os óleos cabem muito para o lado dos não só da comida, mas fundamentalmente também para
saúde, beleza e tudo mais. Então, tem uns outros aspectos aí que eu acho que seriam interessantes a gente abordar, que falam da floresta em pé. Eu gosto muito dessa linha de raciocínio, porque quando vocês estavam falando aqui, eu fiquei pensando, se a gente consegue, para não ficar doido aqui e achar que a gente vai abraçar tudo e não vai, se a gente conseguisse, nessa primeira fase do projeto, estruturar, pensando nesses 4 produtos, estruturados, como o Jerônimo já deu nome, né, que é esse que você acabou de falar. E nesta fase, a gente começa a fazer, inclui nesta fase do projeto, ações estruturantes para os produtos intermediários. É como se a gente começasse a fazer esse levantamento desses produtos intermediários para entender mais sobre eles, para entender mais sobre o mercado, e aí sim, numa segunda fase, começar a trabalhar eles. Porque aí a gente tem os 4 que já são estruturados, já são conhecidos, tem penetração, tem dinheiro. Claro, 4 categorias, né? Porque aí a gente vai ter que trabalhar as marcas e produtos para cada um deles. E aí a gente desce para os meles e para os óleos, que eu acho que tem um potencial enorme, e que ainda não está no radar total. O que vocês acham? Faz sentido? Então, falaríamos do quê? Açaí, castanha, turismo Turismo e e mandioca. pescado. E a mandioca. Então, 5. E a mandioca, É. pescado e mandioca. Eu gostaria eu até trataria a mandioca, para mim, até como uma coisa diferenciada. Se a gente está baseando todo no sentido de você ter uma. É a mesma coisa como o Peru fez. A gente tem que ter alguma coisa que leve a marca Brasil para fora, de uma forma com poder e com propriedade. Se a gente assume a mandioca, e quando a gente assume a mandioca, a gente assume o tucupi, a tapioca, o polvilho, um monte de coisas que estão dentro do contexto da nossa gastronomia, a gente se bota como uma força através de um produto que é naturalmente amazônico. Eu acho que isso tem um grande apelo aí para você trabalhar em cima, e tem muita indústria grande que está envolvida com a mandioca no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu não estou conseguindo levantar a mão aqui, mas também eu queria complementar talvez alguns cárnicos, sei lá, como a carne bovina, o frango, o porco, o que seja que o Brasil produz tão bem Paulo, também. O que vocês acham? meu medo é quando a gente fala de floresta em pé, e quando a gente fala de determinar a floresta em pé nesse primeiro momento, se eu trago aquilo que exatamente a gente vai opor nesse momento, eu acho que a gente compra uma briga que não vai fazer sentido. Mas Jorge, é aí que está o grande dilema. A gente tem uma tecnologia dentro do nosso país, o que é produzido, que é invejável em qualquer outro país que faz isso. E o mundo não deixou de comer carne, né? Assim, eu estou falando de um tipo de carne, um tipo de produção e toda essa história que a gente sabe que acontece aqui no nosso país e que ela pode ser exportada também. E tem outra coisa, os outros países que vendem carne no mundo, e carne boa e tudo, eles são grandes competidores do Brasil e estão aí ganhando espaço. A Argentina, inclusive, perdeu espaço para nós, mas falando em Austrália e outros países. Só por isso que eu falo, e é um produto que tem um apelo muito bom internacional do nosso país. Você tem total razão. Mas, enfim, e na verdade, é o mais fácil. Para nós, para pegar dinheiro, é mais fácil. Ele é o que... exatamente. Mas, enfim, é mais porque o carne com a proteína, ela está aí, entendeu? A proteína real. A carne falsa lá de soja, do que seja... Mas só uma coisa, a gente não ficou com pequenos produtos na PEC? A gente não pode. Só pequenos produtos, tá, entendi. O que acontece, Paulo? Esses grandes produtos, eles já estão dentro de outros segmentos dentro da Apex. Então, e aí, por exemplo, a carne orgânica do Pantanal, que é pequena, uma carne de uma cabra, ou de um boi mateiro, uma coisa assim, não poderia entrar? Tá, porque a gente tem esses exemplos no nosso país e com grande destaque, que na verdade se diferencia, né?
Não, tem exemplos, mas não são exemplos de uma indústria organizada. Você imagina quando você for trabalhar a carne do Pantanal, exportar a carne do Pantanal junto com a carne nos programas da JBS, a gente vai se perder. Não vai ter, nós não vamos conseguir mostrar nada, entendeu? Porque é muito dinheiro que vai estar envolvido do outro lado. Talvez a gente tenha que pensar numa estratégia diferenciada de proteger essas opções e apresentar essas opções para o mercado de uma outra forma. Eu acho que um cárnico que a mais... gente possa colocar, pesquisar qual e colocar, como é o cordeiro, sei lá, o pré-salé, o pata negra, essas coisas, e mesmo o slow food tem alguns exemplos, eu acho que ganha uma força por ser Brasil, entendeu? Qualquer pessoa de fora pensa em Brasil, pensa em carne, né? Boa ou mal, né? Enfim. Mas não está da Amazônia. Talvez a gente poderia buscar isso realmente em outras regiões que não necessariamente. Podia ser no interior de São Paulo, pode ser o porco Moura, entendeu? Que nós estamos falando de porco Moura no Paraná, sei lá, ou no Minas. Enfim, a gente não está contextualizando o Amazonas e o bioma, que a gente também tem que focar, porque senão também vai lá no caso tem o Marajó, né? O queijo de Marajó, de búfalo, ele é inclusive IG pelo Sebrae. São 2 IGs ou 3 na Amazônia. Acho que é a farinha de Bragança, que é a mandioca, o laticínio à base de búfalo, que é protegido, indicação geográfica, e tem mais um produto lá na Amazônia, agora eu não lembro qual é, mas já eu lembro. São 3. Pantanal a gente tem o mel e a linguiça de maracaju. Mas eu lembro, minha memória não está boa. Ô, Paulo, só para você ficar, eu acho que o contexto que você trouxe, ele é de extrema importância e a gente tem que chegar nele sim. O que ela pediu é que, como a gente está entrando pelas beiradas, né, na Apex, para depois conseguir pegar os grandes produtos, a ideia é que a gente consiga fazer um projeto de impacto e que mostre a força, né, do que a gente está apresentando, para depois a gente entrar nesses produtos que já são estruturados. Não, nesse caso, para mim, farinha de mandioca, na minha opinião, e mel, eu acho que é sensacional. De repente, um laticínio, né, como o do Marajó, se a gente está falando de Amazônia, é legal também. E é protegido pelo Sebrae. O Sebrae tem projetos com isso, né, e tudo mais. Insisto, eu volto na questão da mandioca, por ser uma questão muito forte nossa. E porque, de fato, a gente discute isso já lá fora, por conta do Japão, por conta de outras questões. Se a gente se posiciona, e o tucupi, ele tem uma força gastronômica e tem uma força identitária brasileira que nenhum outro produto pode levar. Então, eu acho que não leva mesmo, entendeu? Então, a gente tem aí um conceito que a gente... E está tudo muito baseado naquilo que a Apex já desenvolveu, entendeu? Quer dizer, então, o que a gente pode... Na verdade, a gente pega o que a Apex já fez no passado e pega uma indústria grande que talvez seja um dos maiores carboidratos do mundo mesmo, com a propriedade brasileira. E isso você vai gerar um contexto muito grande lá para frente, que pode envolver depois Embrapa, envolve pesquisa, envolve um monte de coisa, mas é o Brasil levando um nome para fora de um produto originalmente nascido e criado na Amazônia. Tá bom, perfeito. Jerônimo, você quer acrescentar mais alguma coisa dentro da sua linha de... Eu queria só falar, Mari, eu gosto muito do tucupi, Jorge. Eu acho que a gente já tem uma bandeira no mundo que é o açaí, e tá em todo canto que a gente vai. Você vai para o Paquistão, você vai para... Eu estava agora em Helsinki, na Finlândia, surreal, tinha uma casa de açaí em Helsinki. Então, assim, tipo, Maravilha. É lindo. Se a gente fizer a coisa do tucupi, que nem é o shoyu brasileiro, eu gosto muito da mandioca, da tapioca, do sagu, a gente levantar essa bandeira da mandioca. E talvez... Só que eu não sei se já tem... Polvilho, Morena. Polvilho, não. Ô, Jorge, eu rodei 10 escolas do Cordon Bleu do mundo dando aula de tapioca. Eu acho que, assim... Gluten free, né? Gluten free. O pão do Brasil, Morena. O pão do Brasil. Para mim, isso é o meu sonho. Se eu morresse e fizesse isso, tivesse em todos os Starbucks do mundo, o pão do Brasil, ia ser lindo. Agora, deixa eu falar só mais um produto. E o caju?
Gente, o caju é muito maravilhoso, é um fruto brasileiro. Caju é amazônico? É, eu não, é brasileiro, eu acho que, eu não sei, Jorge. Ele é Mata É Atlântica, né? amazônico, Mas ele sim. dá na Amazônia Ele, também, ele mas vai ele é até da a Mata Amazônia, ele não é Atlântica. nativo da Amazônia, mas ele vai até. Sabe Se por quê? for, É tropical. ele O entra na caju, castanha. Ele entra na não, castanha. mas eu queria fazer o caju passas. Eu queria ter o caju. Gente, o caju passas é uma iguaria. Eu queria convidar vocês para virem comer um stick caju pudim que a gente está fazendo com calda de rapadura no capim. É um sonho e dá para a gente exportar para o mundo inteiro. Em vez de fazer de tâmara, fazer de caju. Não, tá ótimo. Não vejo problema nenhum, mas é um produto a ser desenvolvido dentro do A ser contexto. desenvolvido. Só para a gente botar no projeto o tucupi pronto e o caju passas para a gente achar alguém para desenvolver. E o palmito também. Mas é isso, era só complementação do caju. Palmito é subproduto do açaí, ponto. Ou da Jussara, é subproduto. Só isso. Enfim. Eu fiz umas anotações aqui, e dentro dessa questão de escala, eu acho que a gente tem 5 produtos hoje que eles já são commodities, né? Tá? Que é o cacau, o guaraná, a castanha do Pará e o açaí. Tá? Esses são as 4 commodities da Amazônia bem estabelecidas. A gente tem um barra aí, que ele é um commodity do Brasil, mas que não é uma commodity da Amazônia, embora a gente tenha já um início de atividades e iniciativas interessantes, que é o café. Ele está nesse limbo, né? Embora o mundo reconheça o Brasil pelo seu café, o mundo ainda não reconhece o Brasil pelo café da Amazônia. Então, acho que esse é um lance interessante, né? E a gente viria num segundo grupo, que envolve a questão dos MEIs, né? Eu acho assim, a mandioca, embora ela seja, e ela possa ser o carro-chefe em termos do projeto, ela é uma injustiçada. Embora ela seja a rainha do Brasil, o mundo não reconhece o Brasil pela mandioca, porque o mundo não come farinha nem farofa, acho estranho. O mundo ainda não come tucupi, e o polvilho, a goma, a tapioca, todo mundo acha que é asiático. Então, Travou de novo. a gente tem o próprio Jerônimo, Comaru, fecha a caju, Voltou. câmera. Voltou. Você Fecha está a câmera. travando. No auge da informação, ele trava. Toda vez, quando tá super. Pelo menos ele trava bonito, ó, porque tem gente que trava, eu travo com a careta, assim, pelo menos ele tá bem. Ele trava pleno. Apaga a câmera, Jerônimo. Apaga a sua câmera. Voltou. Tira a sua câmera. Não, que pena. Hoje eu fiz 1000 reuniões e todas foram ótimas. Não, mas tá indo bem, tá indo bem. Tá. Até onde vocês ouviram? Até quando você está falando do Cumaru, que o goma de tucupi, goma de tapioca. Isso. Daí a gente tem toda essa categoria dos produtos que eles já estão relativamente bem estruturados no Brasil e que eles ainda precisam de um tanto para isso ser para fora, que é o caso do mel, dos produtos da mandioca, o próprio babaçu, todas as castanhas que têm um potencial enorme no mundo low carb, de todas as nuts, a castanha de baru, a própria castanha de caju, a castanha do pequi, a castanha de sapucaia, todos são produtos, né, com potencial grande. Tem os cogumelos da Amazônia, que é algo que tem um potencial enorme. Frutas, que daí a gente entra em todas, a gente pode ficar aqui horas falando. A questão do pirarucu / pescado, né, que daí eu não sei se está nessa mesma escala pecuária, Mariana, ou se nesse caso específico caberia, né? Caberia, não tem essa dimensão. Nós estamos falando de manejo sustentável, selvagem de manejo sustentável, e não de criador. E o próprio café que você citou, Jerônimo, teoricamente não estaria, mas como é uma categoria que ainda não é bem estruturada, não é bem conhecida, talvez a gente consiga um espaço nesse sentido. Então, eu acho que vale a pena arriscar também o café amazônico. Legal. E depois disso a gente entra num universo que é o universo de todos os processados, né? Que são as geleias,
as bebidas, seja cachaça com jambu, ou as cervejas e cervejarias com produtos da Amazônia, os laticínios, como o Paulo trouxe muito bem, do queijo do Marajó e de outras regiões, né? E que eu imagino que são os três principais. A gente também tem a, todos os outros óleos, né, que já foram trazidos, né? Tem o óleo de patauá, tem o próprio óleo Buriti, da castanha de açaí, o óleo de buriti, etc., que eu acho que copaíba. entraria também nessa linha dos processados. Enfim, isso é um desenhão geral, daí tem 1000 coisas para derivar. Mas eu gosto, acho que a gente começa a ver um pouquinho de luz, porque é muito. Eu estava com muita dificuldade de encontrar esse fio condutor nosso, né? Então, quando a gente fala da floresta em pé e ainda traz essa estruturação que você trouxe aqui, eu acho que faz muito sentido. Eu acho, como você bem falou, que o açaí e a castanha, eles já são commodities mesmo, e talvez a gente não tenha espaço para eles. Não, eu acho que tem, Mariana. Nós temos que, quando a gente fala de floresta em pé, essas são cadeias que são cadeias que estão aí, estão comercializadas, mas cuja estruturação precisa ser feita de uma forma estruturada para manter a cadeia, a floresta em pé. Então, por exemplo, eu falo do açaí, que é o que eu vivi a minha vida inteira. Se bobear o açaí, ele pode migrar da floresta para ir para a Bahia, para ser plantado como agroindústria na Bahia. Isso é um problema para 300 coisas, inclusive para a própria Amazônia. Então, a mesma coisa vale para a castanha. A castanha, quem mergulha hoje, quem faz todo esse processo da castanha, se a gente trabalha a castanha, a gente vai mexer na maior máfia de comercialização do mundo, que são as famílias que administram a castanha, que tem trabalho escravo, tem todo um... Então, trabalhar isto significa melhorar essa relação de uma forma e melhorar a Amazônia como um todo, de fato. Então, e ninguém quer trabalhar isso. Quem tem que dar valor a isso é a gastronomia. Eu acho que nós podemos fazer um belo de um trabalho mudando o paradigma dessa história. Né? A mesma coisa vale também para o pirarucu quando eu falo. Uma coisa é o pirarucu de criador, que você vai fazer aqui, você pode fazer em qualquer lugar. Outra coisa é o manejo sustentável que você faz nos lagos do Médio Juruá. Então, é esse que nós estamos tratando, que mantém a comunidade em pé. Então, é muito interessante como a gente pode trabalhar esses produtos pelo viés da floresta em pé. Né? Eu gosto disso exatamente pelo viés da floresta em pé, senão passa a ser um commodity que você vai fazer na Bahia ou em Minas Gerais. Não tem sentido. E pode ser feito, hein? Pode ser feito. Não, a minha colocação é mais no sentido que talvez dentro da Apex o açaí já esteja bem estruturado, mas eu acho que a gente tem que... Não está, não. Eu te garanto que não está, Maria. Ótimo. Então, perfeito. Já te falo que não está, porque é uma bagunça. É mesmo? Nossa. Já queria, né? Tão poderoso, tão... Mas, então, o que que eu vou fazer aqui com a Samantha e com o Raul, se vocês concordarem, tá? O açaí podia ter o cupuaçu também, né? Que é uma fruta congelada que já tem em escala. Então, Morena, aí cabe um monte de outras frutas também. Sim. Cabe um monte. Mas hoje o açaí é um produto de 1 bilhão de exportação. 1 bilhão. Sim. Enquanto o cupuaçu, a gente pode falar que é um... Posso? Uhum. Fale, Raul. Quando a gente fala muito desse tema de floresta em pé, na minha cabeça vem coisa, quando você estava falando agora, Jorge, de coisas de, por exemplo, o pessoal tirar o açaí e levar para plantar na Bahia, isso vai ser um problema enorme, absurdo, de geração de outras coisas, né? Talvez pegar coisas que existem na Amazônia e que não são cultiváveis, porque são árvores que demoram realmente muito tempo para começar a dar frutos. Então, que é o caso, por exemplo, da castanha do Pará, que não dá para você pegar, vou plantar aqui em casa e daqui a tanto tempo vou começar. Não é nem o clima, é questão de tempo mesmo. Mas também, por exemplo, o babaçu.
que tem uma quantidade absurda na Amazônia. Você tira dois produtos básicos, assim, tanto a farinha quanto o óleo do babaçu, e são árvores enormes que demoram pelo menos 12 anos para começar uma produção normal de fruto. Então, acho que indo no coisa de floresta em pé, indo para coisas que não dê para ser plantada. Coisa que você extrair da floresta ajude a manter ela em pé, porque a única forma de Exato. você ter o produto não desmatando, porque você não vai poder cortar uma árvore do lado para plantar outra castanheira, porque não vai dar certo. Gosto muito. Fala, Jerônimo. Eu acho que tem um ponto interessante que né, naquele documento que vocês compartilharam com a gente na outra reunião, tem um dos componentes do projeto que prevê a criação de conteúdo, né? E eu acho que essa é a força que a gastronomia pode ter, no sentido, nem sempre o suprimento é o desafio, mas durante muito tempo o mundo está comendo açaí, entendendo como sendo uma coisa da Amazônia, e isso é suficiente. Hoje em dia a gente já sabe que nem todo o açaí tem uma origem interessante. Então, assim, quais aspectos para a escolha do açaí que você está botando no seu prato? De onde vem o açaí? É uma palmeira? Como que é produzido? Então, né, se a gente vai falar com criação de conteúdo, a gente pode falar do açaí. A mesma coisa do Guaraná, né? O Guaraná é o Guaraná do refrigerante, o Guaraná da Ambev é o Guaraná que representa o Guaraná. De que outras formas os povos da Amazônia cultivam o Guaraná? De onde o Guaraná vem? Como é que são as roças Sateré-Maué? Então, eu sempre fico pensando que para esses grandes existe um trabalho de formação de conteúdo que a gastronomia e as pessoas da gastronomia, como multiplicadores e como voz e símbolo do Brasil, têm um papel fundamental, mesmo falando das grandes commodities, mesmo falando do cacau, mesmo falando do açaí, mesmo falando do guaraná, e mesmo falando da pecuária, por exemplo. Arrasou, Jerônimo. Achei animal. E aí a gente consegue trazer, sem ter que depender de ninguém, né? Porque isso não vai ser financiado por ninguém, mas a gente consegue trazer luz para assuntos que são super caros para nós, né? E nós, como esse grupo, como formadores de opinião, perfeito, perfeito, maravilhoso. Ao contrário, eu acho que a gente, por exemplo, se a gente busca a cadeia do açaí, por exemplo, hoje o açaí tem o maior número de investidores, fundos investidores no açaí é imenso, é imenso. Então a gente pode buscar. Agora travou o Jorge? Travou. Travou pleno também. Olha, eu Eu que achei estou que era andando eu. aqui pelas ruas, eu que estou andando pelas ruas de Lisboa, não estou travada, hein? Olha eu. E você tá plena Rosa, que também, achei você elegância, Rosa. Tô divina. adorando ver você Tá aí. muito Maravilhosa. bonita. Nossa diva. Tá frio? Isso aí. Chiquésima. Voltou, Jorge? Não, não. Não, segue travado. Tá olhando pra gente. Tá. Tá. Bom, Mas Má, qual que é o próximo passo? Desculpa, eu sei que não, eu vou entrar. pode ir tranquila. O que que eu vou fazer? Eu vou terminar Tá, essa reunião, eu vou voltar internamente, desenhar essa lista, já puxar dentro desse raciocínio que a gente fez, já vou puxar os NCNs, e aí mando para vocês, vocês me dão um ok, e a gente já o manda. que é NCN? São aqueles códigos que Ah, tá, caracterizam o tá. produto que a coisa está pedindo, a Luciana está pedindo. E aí, paralelo, a gente vai escrevendo os projetos, e aí vai ter que ser, a gente vai fazendo de uma forma mais efetiva, a gente faz internamente, divide com vocês para vocês validarem, que senão a gente não vai conseguir sair do lugar. Tá, e qualquer hora que você acha que a gente tem que trazer ela para conversa, Mari, a gente traz, você sabe bem, tá? Sim, sim. A gente está Talvez devendo, até. né? Enquanto a gente não andar com essa parte, eu acho que a gente nem tem Tá, que chamar, mas eu acho que tem que. tá, não, mas até assim, dúvida, qualquer coisa, sei lá. A gente, Sim, tá? Porque ela tá me acionando toda hora que ela precisa, então a gente pode acionar perfeito. também, tá? Tá bom, fechou. Fiquei aqui brevemente. Olha o Tá Jorge, caindo mudo. jovenzinho.
Que bonitinho. Ó a diferença, ó a diferença. Uau! Tá ótimo, tá gato. Não, eu não sei onde eu parei nessa história. Você estava falando que sim, que existem fundos que vão apoiar. Ih, ele caiu? Não. Ele sumiu. Não, mas tem o Jorge Estou ainda aqui. aqui. Eu estou aqui. Eu estou dizendo que, por exemplo, a Sambazon, que olha a marca, chama Sambazon, ela trabalha com a marca da Amazônia e com a marca Samba. Ela é a maior importadora de açaí para os Estados Unidos. Hoje, ela começou importando açaí, dizendo que era tudo de comunidades ribeirinhas. Hoje, pelo menos 40% do que ele importa não é açaí industrial, produção agrícola industrial. Então, saber aonde está a verdade coerentemente e tenha um dinheiro para apoiar coerentemente aquilo que a gente precisa, a gente sabe buscar, né? Então e esses fundos vender a coisa correta. Tira essa câmera também, Jorge, talvez seja melhor. Tá gravando, caindo tá? tudo. O que eu estou querendo dizer é a gente precisa trabalhar com os fundos que saibam onde estão investindo. E não investindo na Sambazon ou criando produto dentro de açaí de campo, de açaí agrícola. A mesma coisa vale para outros produtos que a gente está tratando aqui. Um dos exemplos é o que o Jerônimo falou do Guaraná. Uma coisa é exportar Guaraná que Saterê Maués faz, outra é exportar Guaraná que Ambev faz. É uma coisa. E onde a gente vai buscar? Vamos buscar fundos que estejam apropriados a investir no que é correto, que mantenha a floresta em pé, né? E que não usem o ativo da floresta de graça, né? E sem manter a floresta em pé. Então, eu acho que a gente tem essa capacidade e aí dá para buscar dinheiro. Aí dá para buscar dinheiro. Eu garanto que eu conheço 2 ou 3 fundos que poderiam apoiar se eles tivessem certeza de onde vem a origem do produto que está trabalhando. Entendeu? Quer dizer, então aí a gente busca esse dinheiro, busca isso e faz uma cadeia que faça sentido. E joga para fora. Isso a gente faz. Então, beleza. Então, vamos ficar assim, ó, só para deixar aqui próximos passos. A gente vai voltar aqui em cima dessa linha de raciocínio, puxar os produtos, já trabalhar os NCNs, que é uma busca na internet que a gente consegue fazer, manda para você, ok, a gente manda para a Luciana. Paralelo a isso, a gente vai começar, em cima desses produtos, começar a preencher aquela planilha que foi a que eu mandei para vocês, que tem as ações que a gente precisa começar a dar uma ideia do que é o projeto, que é isso que vai ser o projeto, né? E de que forma que a gente vai começar a estruturar isso. Eu vou dar uma andada aqui interna com a equipe, e aí eu vou dividindo com vocês lá no grupo. Pode ser assim? Pode. Sim? Você quer que eu te mande essa lista? Eu fui anotando aqui, Mariana. Quero, Tá. quero. Se você puder, a Sá também deve ter anotado, mas se você tiver, e aí, Jerônimo, acho que a gente vai conseguir fazer uma troca de bola direto aí com você para fazer um canal direto, o Raul e a Samantha, direto com você, para a gente conseguir estruturar bem isso. Tá bom. Contem comigo. Beleza? Então, ótimo. Sá, depois você põe a ata, né, para a Bel e para o Saulo e para o Lúcio que não tiveram, só poder acompanhar. E óbvio. Pode deixar. Eu gravei aqui também. Ótimo, perfeito. Divide com a gente a gravação depois, Samantha. Tá? Divido, pode deixar. É bom. Bota no nosso lá. Beleza, gente.